No Blue Lock, nem todos os jogadores percorrem o mesmo caminho, embora a grande maioria ainda partilhe o sonho de ser o melhor atacante do mundo. E o desenvolvimento dos seus talentos e habilidades são completamente diferentes, e é nesse cenário que surge uma divisão extremamente importante entre os gênios e os aprendizes. E esse vídeo não será uma comparação, mas sim uma explicação de como podemos identificar cada um dos seus talentos já apresentados. Irei analisar quais se encaixam como aprendizes e gênio, levando em consideração exemplos e estilos de jogo. E é claro, irei deixar de lado alguns que já são bem definidos e confirmados, como Isaac e Kaiser como aprendizes e Rin e Shadow como gênios. Então irei falar apenas dos jogadores que não são totalmente confirmados como gênios e aprendizes. E agora, antes de tudo, não se esquece de deixar o like, comentar e aproveita e hype o vídeo. Dessa forma, o vídeo será entregue para mais pessoas e você estará me ajudando muito, sem contar que não custa nada e é de graça. Agora sim, vamos começar. E agora, antes de tudo, precisamos de relembrar o conceito de gênios e aprendizes talentosos. Sendo um gênio, um jogador com talento natural, um talento que vem de berço, onde ele não aprendeu, ele apenas nasceu com essas capacidades absurdas. O gênio seguia pelo instinto e não pela lógica, assim conseguindo quebrar o fluxo de uma partida apenas com o seu talento. O gênio não aprende com o futebol, ele apenas aplica seu estilo único ao futebol, assim fazendo a sua vontade. E agora, quando olhamos os aprendizes, eles são jogadores que contam com um grande potencial, jogadores que naturalmente já são bons, mas eles aprendem e usam a lógica para construir cada passo, cada objetivo, e assim enfrentando adversários mais fortes para dominar o futebol do seu jeito. E agora que já explicamos, vamos aos personagens. Primeiramente, temos o Nagi, que provavelmente pode ser o exemplo mais puro do que o Blue Lock chama de gênio, ao lado do Rin, claro. Que agora, diferente de outros jogadores, Nagi não construiu seu talento. Sua habilidade simplesmente surgiu sem esforço, sem treinamento e sem sequer nenhum interesse real pelo futebol. Desde a sua primeira aparição, Nagi demonstra um controle absurdo de bola. Seu controle não segue a lógica. Ele domina passes impossíveis, mata a bola no ar e transforma qualquer situação com um nível de dificuldade 10/10 em algo fácil. E a gente olha e pensa, é fácil de se fazer. Mas na verdade, só se torna fácil para pessoas que têm habilidades naturais iguais do Nagi. E agora, em oportunidades claras de gol, ele faz tudo isso com a maior facilidade. E o importante não é apenas se ele faz, mas como ele faz aquilo. O Nagi não analisa o jogo, ele não pensa, ele não planeja nada, totalmente diferente do Isaac, que planeja tudo, cada passe. O Nagi simplesmente reage, ele se deixa levar pela intuição, pelo momento, pelo calor do jogo. É como se a bola simplesmente fosse uma extensão do seu corpo. Ela chega, ele domina e faz o gol. E mesmo assim, essa característica se define talvez como a sua maior fraqueza, por não ter construído seu talento através do seu esforço ou própria ambição. O Nagi, infelizmente, depende emocionalmente das suas motivações externas, como o Rel, que o motivava, que incentivava, que estava ao seu lado o tempo todo, lhe dando passes, construindo jogadas para o seu benefício. Ou o Isaac, que também o ajudou durante a segunda seleção. E mesmo o Isaac, que se tornou a sua motivação, quem o Nagi queria destruir, quem o Nagi queria superar. Naquele momento, o Nagi atingiu seu ápice, porque ele estava buscando superar o Isaac. Amigos ou rivais, esses são os motores que despertam seu desejo de jogar. Isso reforça ainda mais a sua natureza de gênio. Ele não progride de forma constante. Ele não tem uma evolução que reage independente. Ele precisa de estímulos, de motivação, coisas que o ajudem a crescer. E em resumo, o Nagi é um gênio porque o seu talento é anormal. Seu controle de bola desafia a lógica. Ele joga por instinto. Ele não analisa nada. Ele simplesmente faz. O Nagi não entende o futebol como um sistema. Ele entende o futebol como algo que pode ser quebrado e reconstruído ao seu favor. Totalmente um pensamento de gênio, que só vai e faz aquilo que ele quer, porque ele sabe que ele pode. E agora, falando do Kunigami, ele representa o caminho oposto de um gênio no Blue Lock. Desde o início, Kunigami não se destaca por uma habilidade anormal ou por um desejo instintivo. O seu jogo é baseado em fundamentos que são claros. A sua força, os seus chutes potentes de esquerda e seu estilo direto. Ele é aquele jogador mais pé no chão, mais focado, mais ou menos parecido com Chris Prince. Ele é focado no seu estilo físico e nas coisas materiais, totalmente diferente de jogadores como Nagi ou Shadow, jogadores instintivos que jogam através do seu instinto natural.
Kunigami não quebra as regras, ele aprende e se reforça. E a sua maior força é o seu físico. O seu físico não é algo que veio de berço, não é algo que nasceu com ele. Foi algo que ele construiu, sendo um resultado de treino, disciplina e repetição. Ele se forçou a chegar naquele estágio. Ele se forçou a ter o chute mais forte. Ele se forçou a ter o físico mais dominante do campo. Ele se forçou com trabalho e não instinto. E é por isso que o Kunigami se encaixa como um aprendiz. A sua evolução é um pouco tardia, mas ela é constante. Mesmo quando ele é eliminado e passa pelo Id Card, a sua transformação segue a mesma lógica. E chegando lá, ele não desperta um talento natural. Ele apenas fortalece suas características mais dominantes, como sua força, como sua resistência, seu físico e sua disciplina, sendo forçado a treinar para se tornar uma cópia do melhor atacante do mundo. Dessa forma, ele conseguiu a ambidestria, que é um talento natural do Noenoa, porém Kunigami conseguiu através do treino, o colocando mais uma vez na categoria de aprendiz. No resumo de tudo, Kunigami se torna um aprendiz porque seu talento é construído com o treino e a repetição. É um talento que ele constrói com a disciplina, com a força do seu trabalho, e não de forma natural, como se ele já nascesse com essa habilidade. A sua evolução ela é constante, mesmo depois do seu fracasso. O seu jogo é direto e eficiente. Kunigami mostra que em Blue Lock nem todos precisam avançar quebrando as regras. Alguns avançam dominando cada uma delas e se tornando superior. E desde a sua primeira aparição, fica claro que Dom Lorenzo não é um zagueiro comum. Ele não marca seguindo o tradicional, ele não mantém uma linha rígida e não prioriza a segurança da defesa como um todo. O seu estilo é bem diferente, estranho e talvez desconfortável, mas é exatamente isso que o torna um gênio. O fundamento principal de Dom Lorenzo é sua defesa por instinto. Seus movimentos que parecem desordenados, mas na verdade são movimentos exatos, precisos e que antecipam atacantes de elite, não lendo os esquemas e intenções, apenas usando seu corpo, seu instinto e seu drible zumbi para quebrar qualquer ritmo de jogo. Ele não busca apenas roubar as bolas, ele busca anular o atacante por completo. A sua observação em valor e dinheiro também não é superficial, isso define algo relacionado ao seu ego. Lorenzo mede os jogadores pelo valor que eles possuem, e quando ele marca algum jogador valioso, ele automaticamente eleva o seu desempenho. É como se ele estivesse num jogo e passasse de uma fase de nível 10, e após passar essa fase ele se tornaria nível 11 ou 12, sendo superior a seu adversário. Algo parecido como vimos no jogo contra o Bastard, onde ele conseguiu limitar o Kaiser o jogo inteiro, permitindo que ele marcasse apenas um gol. E esse comportamento provavelmente não nasceu do seu treino tradicional, mas de uma mentalidade selvagem, algo que veio dele mesmo, forjada pela sobrevivência e por sua vida extremamente difícil. Além disso, Lorenzo não copia e nem vai se adaptando aos outros estilos. Ele não evolui através dos estudos e análises, ele apenas chega e impõe o seu estilo de jogo. E é por isso que o Lorenzo não se encaixa na categoria de aprendiz. Ele não aprende passo a passo, ele não analisa, ele não constrói o seu jogo, ele não depende do sistema. Em resumo, o Lorenzo é um gênio porque sua forma de defender é única, imprevisível e anormal. Ele joga por instinto, neutraliza talentos de elite sem seguir os esquemas padrões. E o seu ego define diretamente qual será o seu rendimento no jogo. E agora, falando de Oliver Aiko, ele é o completo oposto de Dom Lorenzo. E mesmo ele sendo um dos melhores defensores de Blue Lock, a sua grandeza não nasceu de um talento anormal, mas sim de formação, leitura e liderança. Desde a sua introdução no Blue Lock, Aiko se mostra como um jogador bem completo e confiável. Mas ele não se destaca por movimentos difíceis ou decisões impossíveis, mas pelo controle de espaço, pelas análises, previsão e ritmo de jogo, sendo totalmente diferente de um gênio. Aiko não joga por instinto, ele joga depois de entender a partida, ele joga depois de analisar, e essa sendo a sua maior arma, a sua leitura de jogo. Ele antecipa os passes, fecha as linhas e ajusta o posicionamento de toda a sua defesa, sendo um verdadeiro líder em campo. Ele não joga por impulso, ele não sugere nada. Tudo isso é fruto de experiência, análise e aprendizado constante. Ele consegue entender que defender não é apenas marcar o jogador mais difícil, não é apenas ganhar duelos impossíveis, mas reduzir as opções dos rivais, sufocando as suas jogadas. E é por isso que o seu jogo é sólido, eficiente e estruturado. A sua liderança reforça sua condição de aprendiz.
Ele não impõe o seu ego, ele apenas organiza e potencializa o seu time. O Aiko evolui se adaptando aos rivais diferentes, ajustando seu posicionamento e a sua tomada de decisão. Ele não quebra o ritmo do futebol, pelo contrário, ele domina. E em resumo, Oliver Aiko é um aprendiz porque o seu talento se baseia nos fundamentos. Seu jogo nasce da sua leitura e da sua experiência de jogo, evoluindo de forma constante e estruturada. Tudo isso liderado pelo controle e análise, não pelo instinto. Aiko mostra que em Blue Lock também se pode ter estabilidade. Agora falando do Rell, talvez vocês já saibam mais ou menos qual é a sua categoria, mas ele não se destaca com um talento anormal. E o que diferencia desde o início são seus atributos extremamente equilibrados, o que permitem assimilar, analisar e melhor copiar jogadas de outros jogadores. O Rell é o maior exemplo de como alguém pode se construir sozinho, que naquele momento onde ele estava perdido, ele precisava evoluir, precisava superar os gênios em seu caminho, e assim ele encontrou a sua maior arma, sendo essa o camaleão. Essa arma é versátil, ela pode atacar, defender, dar assistências e se adaptar a vários papéis conforme o jogo exige. Mas vendo isso, essa versatilidade não é instintiva, é resultado de observação, treino, análise e prática. Diferente dos gênios, o Rell não age por impulso, ele analisa os outros jogadores, estuda seus estilos de jogos e replica os seus movimentos, integrando seu próprio arsenal. Como eu havia falado, quando o Rell perde Nag, ele não desperta um talento natural como um gênio, mas sim ele desperta sua independência. Ele desenvolve o seu próprio estilo, seu próprio ego. Ele aprende a jogar sem depender de outro. Ele aprende a ampliar seu repertório técnico e mental. A sua evolução se liga à lógica, sendo progressiva e imensurável. E dito isso, o Rell é um dos jogadores com maior potencial da obra. Mas resumindo, ele é um aprendiz porque seu talento se baseia em aprendizado, em adaptação, em análise e em estudo. E agora, talvez esse sendo um dos casos mais controversos. Várias pessoas confundem o Barou como um aprendiz ou um Barou como um gênio, mas basicamente tem uma explicação. Sim, o Barou teve um momento de aprendiz, onde ele aprendeu, onde ele se adaptou, onde ele cresceu, mas isso não apaga a sua genialidade, e como ele é dito como gênio. E agora eu vou te explicar o porquê. O Barou, ele não joga futebol, ele simplesmente domina o futebol. Desde a sua primeira aparição, o Barou deixou claro para todos nós que seu talento não existe para se adaptar a um sistema. Ele não vai se adaptando aos jogadores que estão com ele. É o contrário, ou você se adapta ao estilo do Barou, ou você não joga. É simplesmente assim. E diferente de um aprendiz, o Barão não aprende a se encaixar. Ele obriga o time inteiro, o jogo todo, a girar em torno dele. O seu gênio não está na sua força ou na potência do seu chute, mas em algo mais natural, como seu ego absurdo que transforma qualquer situação em oportunidade para reinar. O Barão entende o futebol como um palco, onde apenas ele pode ser o protagonista. E é por isso que ele quebra qualquer fluxo de jogo. Ele ignora as combinações mais óbvias e toma as decisões que parecem erradas para os outros, mas que na cabeça dele isso funciona. Tudo isso com a sua convicção de que ele é o rei. E quando o sistema o rejeita, o Barão não quebra, ele apenas evolui. A sua maior transformação acontece quando ele aceita seu papel de vilão, e em vez de visualizar o seu estilo, ele acaba maximizando e usa o caos a seu favor. Enquanto o Izag era a luz daquele campo, Barou se tornou a escuridão, engolindo qualquer brecha, engolindo qualquer sobra e aproveitando qualquer oportunidade para marcar seus gols. O Barão não facilita o futebol para que todos possam brilhar. Ele distorce a ponto de que apenas aqueles que conseguem controlá-lo terem controle do campo. O seu talento é totalmente instintivo e dominante. Ele não depende de análise de jogo, ele não depende de estudar o coletivo, mas da vontade de esmagar o seu rival. E é por isso que o Barão não pode ser considerado um aprendiz, porque ele não cresce passo a passo, ele não aprende a se adaptar, ele vai se impondo. E resumindo, o Barão é um gênio porque o seu ego define o seu ritmo do jogo. O seu futebol nasce do instinto e da dominação, transformando um campo em seu habitat natural, sendo ele o rei daquele campo. Ele não quer ser o melhor do time, ele simplesmente quer ser o melhor em campo. E bom, esse foi o vídeo, meus manos. Me contem aí nos comentários o que acharam do vídeo, se concordam ou discordam de algo. E eu espero que tenham gostado. Tamo junto e valeu!